Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados da segunda semana do volume 3. Nossa unidade temática é Geometria e os conteúdos relacionados nessa semana: circunferência, bissetriz de um ângulo e mediatriz de uma reta. Lugares geométricos. O que é um lugar geométrico? Lugares geométricos é a figura formada por todos os pontos do plano que tem uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, tem a mesma distância de um ponto fixo, considerado como centro. Então, aqui eu tenho o centro e do centro eu tenho vários segmentos que saem do centro até a extremidade da circunferência. Qualquer segmento que tem uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra na extremidade de um dos pontos da circunferência é chamado de raio. Então, aqui eu tenho raio OA, OB, OC, OD, OE, OF e OG. Diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento de reta que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Por exemplo, de B até G. Aqui eu tenho um diâmetro, olha, você pode ver que é retinho, né? Vai de uma extremidade até a outra. Nós temos aqui também o CF, também é um diâmetro, né? Aqui já o A com E já não é diâmetro. Então, nós temos aqui o diâmetro BG e o CF. Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida do raio. Então, aqui, olha, OB é raio, OG é raio. Se BG é diâmetro, então BG é 2 vezes o raio. Então, comprovando que diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 cm? Então, nós já vimos que a medida do raio é 2,5. Quer saber o diâmetro? Então, nós já sabemos, de acordo com o comentário acima, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, é 2 vezes 2,5 metros. 2 vezes 2,5 metros, o diâmetro é igual a 5 metros. Bissetriz e mediatriz. O que é bissetriz? Bissetriz é um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem em seu vértice e divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. Então, assim como na circunferência, a distância do centro até a extremidade, se eu traçar infinitas semirretas, terá a mesma medida, na bissetriz também. Qualquer ponto que eu marcar e eu vier a qualquer uma das extremidades do ângulo, eu vou encontrar medidas iguais. Se eu traçar um segundo ponto aqui, a distância desse ponto até o lado VB, desse ponto até o lado VA, também serão iguais. Então, sempre eu vou ter a mesma medida, porque a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. E a mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos que são as extremidades desse segmento de reta. Consequentemente, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento que passa pelos pontos médios desse segmento. Ou seja, a mediatriz nada mais é do que o segmento que divide o segmento ao meio, determinando o quê? O que eu chamo de ponto médio, que é o ponto que divide o segmento em 2 segmentos de mesma medida. Na atividade 7, desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros e marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ. Então, nós temos aqui a circunferência. Primeiro, marcar o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ.
de modo que os pontos P ou Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Então, aqui o ângulo POQ, vou colocar um dos lados, que é o lado OP. Agora, vamos usar um transferidor, né, providenciado aqui para medir esse ângulo de 60 graus. Então, usando o transferidor, origem no centro, o ponto P tem que ficar na direção do zero, então nós vamos marcar aqui, fazer um ângulo de 120 graus. Já vou aproveitar, já vou deixar o 60 destacado aqui também. Então, o ponto Q vai estar a uma distância de 120 graus do ponto P. Construa a bissetriz do ângulo. Então, metade de 120, 60. Então, aqui nós teremos a bissetriz. Depois, trace o segmento de reta PQ. Então, nós vamos vir aqui de P até Q e vamos traçar um segmento, unindo esses dois pontos. Depois, trace o segmento PQ e indique o ponto médio. Será que nós determinamos o ponto médio? Olha, de P até Q, eu tenho 14 centímetros, ou melhor, 4 centímetros, né? E a bissetriz do ângulo, ela dividiu exatamente em duas partes. Eu tenho aqui 4 centímetros, 2 a metade, 2 a metade. Então, aqui nós vemos, né, que nós traçamos o ângulo, construímos a bissetriz e a bissetriz ainda divide o que eu chamo de corda. Lá no início nós falamos que o segmento que une uma extremidade à outra sem passar pelo centro é chamado de corda. Então, ela dividiu essa corda também ao meio, determinando assim o ponto médio do segmento PQ. E assim nós encerramos a correção das atividades da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.